falando, o que precisa, porque a gente usa ela realmente tentativa de auxiliar vocês a melhorar as ações na escola, tá? O tema de hoje é um tema pedido, é um tema muito interessante. Fred. Oi, quem está falando? É o professor Aparecido, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu só queria só uma dúvida com relação de ter trocado do Teams, trocar para o Meet. Qual foi a razão? Ah, sim. Nós tivemos duas razões, tá? A primeira razão foi, nós tivemos pedidos nas avaliações em todas as áreas, porque alguns professores estavam com muita dificuldade para entrar no Teams, né? Não conseguia no celular, não conseguia instalar no computador. A segunda questão nós, enquanto diretoria, nós temos que fornecer instrumentos variados para o trabalho de vocês. Então, a gente busca variar. Mas é claro, se a gente vai passar um tempo no Meet, a gente vai ponderar, até mesmo com vocês, podemos fazer uma pesquisa de interesse, passaremos algumas semanas com ele, tá? Por quê? Porque tem hora que a gente precisa se reunir no Meet e tem hora que tem que ser pelo Teams. Nós mesmo aqui, às vezes tem reunião que é pelo Meet e tem reunião que é pelo Teams. Então, a gente precisa estar apto a mexer com essas ferramentas, né, professor? Lembrando que o Classroom, ele já puxa o Meet. Então, só foi por esse motivo, tá? Para propiciar cada vez mais recursos vivenciados por vocês. Tá bom? Acho que tá bom porque aí fechou. Então, gente, muito obrigado pelo empenho de vocês nas escolas. Nós sabemos que não está fácil, mas nós estamos vendo as coisas maravilhosas que estão acontecendo nas escolas, tanto em questões socioemocionais, tanto em questões de ordem pedagógica. Então, por favor, continuem com o empenho, porque nós sabemos que esse período é complicado, mas nós sabemos que vocês também estão dando conta. E a gente está aqui buscando dar o suporte para vocês, tá bom? Muito obrigado pelo empenho, pelo trabalho de vocês, e que vocês tenham uma excelente reunião, que eu sei que vai ser muito boa hoje, tá bom? Meninas e menino de linguagens, obrigado. Precisando, só chamar, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada, Fred. Oi, Renata. Renata? Oi, pois não, André? Bom dia, André. Então, seguindo a dúvida do Aparecido, é que eu acessei a hora que vocês estavam dizendo a respeito do meio institucional. Eu uso ele bastante, certo? Eu baixei o Teams por ele, inclusive. Só que o Meet, agora eu estou no meu celular. Eu já tinha ele, mas eu tinha baixado ele pela Gmail. Eu vou ter que desinstalar e instalar. Como que eu vou ter que fazer pelo institucional? Para acessar o Meet pelo institucional. Porque a Débora, lá na coordenação do Sarrião, ela já usa, né? Então, já tinha ele pela Gmail. Agora eu fiquei confuso. Pelo seu Gmail particular, você diz, né? Isso, eu acredito que o do celular deve ser um pouquinho mais complicado, porque você já deve ter emparelhado tudo do seu celular no seu e-mail particular. Então, na hora que você faz o download de qualquer aplicativo, você vai ter acesso, ele vai estar vinculado ao seu e-mail particular. Quando você faz o download, quando você acessa pelo seu computador, você consegue mudar o seu navegador para o seu @prof. E aí lá você consegue acessar. Agora, essa dúvida do celular, eu vou precisar perguntar para os universitários, viu, André? A Cláudia sabe? Mas a minha dúvida eu não fico com falta. Não, a falta é no formulário, amor. Fique tranquilo. Tá, beleza. Não, tranquilo. Era a minha preocupação, porque o Hugo Miele, né, que eu tô lá também, orientou pra gente entrar no Meet pelo institucional. O Aparecido tá aí, né, tudo. E aí eu fiquei com essa dúvida e tentei, mas assim, não consegui, entendeu? Mas tudo bem. Então, André, você vai tentar, você vai observar a sua conta que você acessa. Quando você abre o celular, quando você vai acessar no celular, você precisa ter a conta.
Se você cadastrar a sua conta institucional lá no Gmail, nos e-mails mesmo, mensagens de e-mail, o Teams tem o Meet tem o vínculo. Então, aí basta você selecionar a conta que você quer usar. Tá joia. É sincronizar, se não me engano, né? Você sincroniza no Gmail, né? Nas mensagens de e-mail. E aí, quando você abre o Meet, você vai selecionar que conta você quer usar. Tá joia. Tá joia. Obrigado. Por nada. Imagina, querido. Ô, Cláudia. Oi. É a Ruama. Ouvindo ele falar, no meu aparelho, quando eu tento conectar a reunião, embaixo aparece o e-mail. Aí está escrito lá, trocar e-mail. Foi quando eu consegui trocar. É isso mesmo, exatamente. É na tela mesmo. Na hora de entrar, aí embaixo está escrito o e-mail que você está. Ou se você quer trocar. O André, você pode desconectar a sua... Você pode tirar o slide um pouquinho para eu ficar com a câmera só para mim? Olha, eu não sei se eu consigo. Vocês conseguem visualizar o meu celular? Não dá, Cláudia. Dá muita claridade. Não dá? Não, fica muito esquisito. Não dá. Não. Tá com reflexo. Tá batendo um reflexo. Tá, porque no celular existe, quando você abre o Meet, no celular, no meu, aparece no canto superior esquerdo, três linhas. Aí, nessa linhazinha, quando eu clico ali em cima, aparece o e-mail que eu estou usando. Ah, legal. E aí aparece a opção de trocar o e-mail, como eu comentei com o André. Ô, Cláudia. Eu não sei se todos os celulares aparecem do mesmo jeito, cada celular tem uma configuração. Tem um jeitinho. Ô, Cláudia, será que a gente não consegue fazer uns prints dessa tela e colocar umas setinhas e deixar lá para os nossos professores, lá no Supernúcleo? Sim, dá para fazer. Eu acho que dá, né? A gente consegue fazer para a próxima, pelo menos. É possível. Que aí, pelo menos, ou antes de começar a nossa próxima TPC da semana que vem, a gente já mostra como podemos fazer isso. Eu acho que é uma possibilidade. Já que a gente vai falar de um pouco de tecnologia também, eu acho que pode ser interessante essa coisa de acessar. Uma boa ideia. Né? Vamos deixar isso anotadinho, não vamos esquecer não, tá, gente? Da gente fazer uns prints para eles poderem, para a gente poder facilitar o acesso deles. André, Renata, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem? Passa. É o Volney, tudo bom? Oi, Volney, você está desconhecido. Então, é por isso que eu queria perguntar. O meu, eu só consegui entrar pelo celular, eu não consegui entrar pelo computador, e ele entrou direto com o meu e-mail pessoal. Volney, hoje fica assim, já que entrou e você está conseguindo acessar o chat? Sim, eu já mandei aí um monte de mensagem. Então, suave, meu querido, mantenha-se assim. A presença de vocês é pelo formulário de avaliação, tá? Então, mesmo não aparecendo o nome de vocês aqui pra gente, não tem problema, meus queridos. A gente sabe que vocês estão por aqui, ok? Beleza, então. Beleza? Beijinhos. Tá. Gente, uma excelente TPC para todos nós. André Luiz, toca o bonde. Bom dia, professores e professoras. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, bom dia para vocês. Parabéns pelo trabalho realizado nas escolas. A princípio, mais uma vez relembrando para desligar a câmera e o microfone, para não ter interferência durante a apresentação.
A interação será feita pelo chat, a menos que a gente disponibilize a questão da palavra, e aí você pode fazer uso da palavra para as intervenções ou dúvidas, mas só durante a apresentação para ficar mais fácil. A TPC será gravada, disponibilizada no canal da DERPP na TV. E no final da TPC, como foi lembrado pelos colegas PCNPs, não esquecer de preencher o formulário. Tudo bem? Se não trocar o slide ou tiver algum problema na apresentação dos slides, vocês, por favor, avisem. Então, essa TPC, né, da área de linguagens, ela é desenvolvida pelos PCNPs da área de linguagens, e hoje nós temos a participação da PCNP Suzana, de Educação Especial. Né? Já adianto para vocês aqui, desculpa só voltar, que o material foi bem preparado, foi muito caprichado pela Cláudia, pela Nilceia, com a participação da Suzana, então eu creio que vai ser muito interessante elas conversarem sobre educação especial, sobre adaptação curricular com vocês, e a gente vai ter a oportunidade de aprender muito, porque elas capricharam muito no material. Então, o objetivo geral da TPC de hoje é promover a formação continuada dos professores do ensino regular, né, na construção de atividades para os alunos, para o público-alvo da educação especial. Os objetivos específicos, nós vamos revisitar aspectos específicos do ensino regular na instrução CEGEB de 14/1 de 2015. Vamos revisitar a resolução 68 de 12/12 de 2017, que dispõe do apoio e parceria de trabalho do professor especializado. Vamos refletir sobre a necessidade de adaptação de atividades com medida de acesso do aluno ao conteúdo. Os conteúdos que nós vamos abordar na TPC de hoje. A instrução CEGEB, já citada nos objetivos, a resolução 68, também já mencionada, e a apresentação de atividades do componente curricular, com apoio da educação especial, bem elaborado pelas duas PCNPs de língua portuguesa e também com a participação da PCNP Suzana. E também nós trabalhamos em cima disso, mas eu citei especificamente as duas porque elas trabalharam bastante nessa adaptação. A estratégia, nós faremos uma aula expositiva dialogada, porém teremos pessoas para estar conversando com vocês, interagindo com vocês no bate-papo, as suas dúvidas e as suas colocações. A avaliação, né, acontecerá através do preenchimento do formulário online, e lá no link, vai ter lá no blog do Núcleo Pedagógico, vai estar o link aberto a partir das 11 da manhã. Tudo bem? A devolutiva da avaliação, que agora acho que é a Renata que vai fazer a devolutiva. É isso aí, André. Muito bem. Essa devolutiva, todos me ouvem bem? Sim. Muito bem. Essa devolutiva, então, é do nosso encontro, né, do dia 10 de junho, olha, faz um tempinho aí, que foi aquele nosso encontro das boas práticas, né? Foi bem gostoso. André, pode passar. Foi bem gostoso. Aline, eu peço, por favor, para você desligar o seu microfone, que está dando interferência. Muito obrigada, Aline. Então, pessoal, fizemos o print, então, dessa tela aí do nosso supernúcleo, né? Supernúcleo Prudente, Blogspot. Só para reiterar, né, onde ficam as nossas ATPC, todo o material está aí, inclusive o de boas práticas. Ok, gente? Então, nós temos aí, ó, materiais de ATPC disponibilizados pelo NPE. Então, nós temos de todas as áreas, né, até então trabalhadas, ok? E daí já fica o nosso, mais uma vez, né, o nosso muito obrigada dos professores que fizeram a sua apresentação. A Aparecida da Silva roubou a apresentação do André. André, volta lá, por favor, meu querido.
Gente, muito cuidado na hora de apertar os botões, porque derruba a apresentação mesmo. Aguardando voltar. Então, gente, agradecendo o pessoal, os 3 professores, né, que apresentaram suas boas práticas, receberam uma chuva de elogios, foi maravilhoso. Na nossa avaliação, nós tivemos elogios em peso às boas práticas e muitos pedidos que as boas práticas voltem, né? Que a gente volte a compartilhar boas práticas. Então, faremos sim, gente, temos essa organização em mente já. Faremos sim boas práticas e espero que a gente consiga contemplar aí o que vocês têm pedido. André, pode passar, por favor. Falando então das sugestões, gente, nós pegamos algumas sugestões que foram repetidas, como, por exemplo, o acesso ao Google Classroom e aos problemas de acesso dos alunos por excesso de pessoas. Então, nós temos aí, ó, no CMSP, lá no canal deles, no YouTube, tem o canal Treinamento 1. Nesse canal, o Marcão e a equipe dele fazem vários vídeos e tem várias lives lá gravadinhas, ensinando como fazer o uso das ferramentas, né, do Centro de Mídias, e são vídeos muito importantes, muito bons. Quem não acessou ainda, tem tanto para professor quanto para aluno, então é bem importante vocês darem uma olhada nesse material, ok? Uma outra sugestão foi como demonstrar aos familiares a importância das aulas online. Essa sugestão aparece por alguns professores, e daí nós colocamos aqui o endereço do nosso canal DRPP na TV, e o Fred fez 2 orientações, uma para os alunos e outra para os pais, e essas orientações foram ao ar em abril desse ano, logo quando começou todo esse distanciamento social, né? E daí eu acredito que pode ser interessante vocês resgatarem esse material, né? De repente, se ainda não mostraram para os pais, para os alunos, voltar a comentar sobre esse material dentro de suas escolas, e para os seus alunos, enfim. Agora, em abril, de repente, vocês não tinham algumas ferramentas de acesso com seus alunos, agora vocês já as têm, e daí pode ser interessante apresentar esses vídeos, então, para os seus alunos e pais. Como conseguir engajamento de todos os alunos? Dicas. Essa foi uma sugestão. E daí sugerimos que vocês façam uso e assistam, né, esse material do nosso secretário executivo, Haroldo Correia. Ele fez uma live no CMSP agora em junho, falando sobre isso, engajamento. Pode pesquisar lá, CMSP, escreve na frente engajamento, vocês conseguem encontrar o vídeo, ou cliquem, né, nesse endereço aí do YouTube. Vários pedidos que eu acredito que tem a ver também com o engajamento, né, dos nossos alunos, como preparar aulas mais dinâmicas e atrativas aos alunos em época de pandemia. Então, a nossa ideia nas próximas, né, nos nossos próximos encontros, nas nossas próximas ATPC, trabalharmos com metodologias ativas e as novas tecnologias da comunicação, certo? Então, a partir das próximas, né, ATPC, nós vamos lidar bem com isso daí, ok? Próxima, André, por favor. E também temos, né, em todas as nossas sugestões, pedidos para falarmos sobre os componentes do Inova. Então, nós estamos trabalhando em cima disso, temos uma equipe no núcleo pedagógico direcionada só para isso, que são os meninos de tecnologia, o Marcos e o Fernando. Temos a Magna,
Aparecido, tá roubando a apresentação. André, volta lá, por favor. Então, nós temos a Magna e a Luciane. A Luciane é a nossa PCNP de Química, e eles fazem a equipe, né? Eles formam a equipe que estão tratando desse assunto, do Inova. Então, eles estão preparando mais material, mas nós já tivemos aí no mês de junho um vídeo sobre eletivas e 4 vídeos sobre tecnologia. Tecnologia, eles destrincharam o material, então, para cada ano, dupla de ano, série, eles destrincharam o material. Então, pode ser interessante vocês darem uma observada nisso daí, ok, pessoal? Terem acesso a esses vídeos. Bom, enfim, a nossa ATPC de hoje, ela segue, né, essa linha das sugestões de vocês. Então, como o Fred bem disse no começo, estamos atendendo um pedido, não só um, mas muitos pedidos referentes à educação especial e referentes à adaptação curricular. Então, hoje, nós trazemos essa TPC de suma importância para nós todos da educação, não só da nossa área, como para todos, né, todos os profissionais da educação. Só reafirmando o que o André comentou, que nós teremos 2 adaptações aí de língua portuguesa. O grupo escolheu língua portuguesa, primeiro, pelo fato de ser nossa língua materna. Então, é a língua que nós transitamos, né, é a língua que nós nos comunicamos. Então, ela se encaixa muito bem para servir, né, de experiência aí para a gente hoje, ok? E segundo, porque o nosso número maior aí são de professores de língua portuguesa, e obviamente, arte, educação física e língua estrangeira moderna vão se beneficiar dos nossos exemplos de hoje, puxando, né, para os seus componentes curriculares, o que as nossas colegas de língua portuguesa têm a compartilhar hoje, ok? Então, pessoal, eu passo... a Cláudia comentou um negócio antes, eu estava quase esquecendo, gente. No nosso formulário de avaliação, presta bastante atenção na hora das sugestões, porque agora elas serão direcionadas aos nossos componentes curriculares, ok? Preferencialmente, porque a ideia daqui, não nessa semana que vem, mas nas próximas, é a gente separar, nós vamos separar por componentes curriculares. Então, nós gostaríamos muito de ouvir de cada componente curricular, de cada professor, de cada componente curricular, o que tem, o que precisa, o que gostaria que nós abordássemos nos nossos próximos encontros, ok? Passo a palavra, então, para a nossa querida amiga de educação especial, Suzana, que vai fazer a sua parte agora nesse nosso momento tão especial, tão importante da nossa TPC. Obrigada, Suzana, por você ter vindo aqui hoje conosco, ok? Pode abrir seu microfone e a sua câmera. Bom dia a todos e a todas. É uma grande honra estar aqui com vocês e com todos os professores aí da área de linguagens. Nós estamos também com os supervisores de educação especial, o Emerson e a Neide. Não sei se eles gostariam de dar uma palavrinha antes, né, a respeito. Emerson, Neide. Não? Suzana, Emerson e um bom dia a todos. Bom dia, é que eu estava com o microfone desligado, Suzana, desculpa aí. Bom dia a todos, as tecnologias, né? Bom dia a todos, sei que vamos ter uma excelente ATPC, e estamos à disposição também dos professores. Obrigada, Neide. Emerson, quer dar uma palavrinha?
Tá, vou entender que não. O Emerson disse que está sem microfone, Suzana. Ai, gente. Novamente, bom dia. Tá bom, então. Beleza. Obrigada, Emerson. Então, vamos lá. Rapidamente, eu vou me apresentar para vocês. A minha câmera tá aparecendo a minha imagem? Porque eu não consigo ver nada em quadradinho nenhum aqui. Está sim. Sim. Ah, beleza. Rapidamente eu vou me apresentar a vocês. Eu assumi como PCNP de Educação Especial em fevereiro agora desse ano, então é uma função recente dentro da diretoria, mas como professora de Educação Especial eu já tenho aí em torno de 15 anos, né? Já trabalhei como professora auxiliar na rede particular, no município eu já fui tutora, e no estado já trabalhei como professora da classe especial, sala de recursos, itinerância e professora auxiliar, tanto como categoria O contratada e depois como agora, né, como professora efetiva já há alguns anos. Tá? Então, essa é a minha trajetória aí, dentro e fora do estado. Hoje, nós vamos trazer rapidamente algumas questões a respeito da legislação. Não vamos nos estender tanto, porque o objetivo maior hoje é trazer a atividade em si, a adaptação em si. Só que, de certa forma, não tem como a gente não dar minimamente um embasamento daquilo que a gente tem de legislação, do que rege, que cada parte deve realizar dentro das atividades, dentro das adaptações para os alunos em sala de aula. Então, a primeira que nós vamos abordar aqui é a instrução CEGEB. O estudo de caso que nós vamos trazer hoje é de um aluno deficiente intelectual, por isso que a instrução CEGEB é de DI, tá? É um caso real, esse aluno foi meu em 2019. Acredito que quando eu começar a descrever, os professores dele vão saber quem ele é. De cara já vão saber quem é. Mas olha lá, na instrução CEGEB, que é a documentação que a gente tem ainda em relação as orientações que nós temos para a educação especial, no item 7, fala a respeito da adaptação curricular. Eu vou fazer essa leitura para vocês aqui, ó. A adaptação do currículo regular implica no planejamento das ações pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações no objetivo, no conteúdo, na metodologia, nas atividades, na avaliação e na temporalidade. Essas ações constituem possibilidades educacionais a serem realizadas pelos professores de ensino regular nas classes comuns. Sugere-se no anexo 3 desta instrução um roteiro para registro da adaptação curricular realizada pelo professor da classe aula regular. Ali embaixo eu coloquei uma observação, porque a resolução que nós temos, e quando isso foi feito, ali em cima, né, a gente tem a resolução 61 de 2014, e essa resolução ela foi substituída em 2017 pela 68, tá? Então, nós temos uma instrução que ainda é de 2015, mas o que tem apoiado agora é a resolução 68 ali, fazendo um contraponto, tá? Pode passar, André. Aqui nós temos a respeito do professor especializado. O que a resolução 68 nos fala a respeito da atuação do professor especializado? No artigo 17, inciso 7, diz o seguinte: oferecer apoio técnico pedagógico ao professor da classe do ensino regular, indicando os recursos pedagógicos e de acessibilidade, bem como estratégias metodológicas. O professor especializado ele dá apoio ao professor da sala regular, tá? E aí, mais para frente, nós vamos desenvolvendo mais esses temas aí. Pode passar, André. Vamos lá. Apoio e parceria de trabalho entre a sala de recursos e itinerância e o professor do ensino regular. Oferecer ao professor do ensino regular os dados constantes no anexo 1, em especial no item 4, a respeito do comprometimento nas habilidades do comportamento adaptativo, e no item 5, as habilidades que o aluno possui. Oferecer suporte técnico pedagógico em relação a recursos, acessibilidade e estratégia metodológica. Olha só, eu acredito que a maioria de vocês
nunca tiveram acesso ao anexo 1. Nunca viram, né, a série de documentações que a gente preenche na sala de recursos ou no atendimento de itinerância, né, que a gente faz inicialmente com o aluno. Dentro desse anexo é onde ele tem informações sobre quem é o aluno, quais as habilidades e competências que ele já tem e quais as habilidades e competências que precisam ser trabalhadas dentro da sala de recursos e da itinerância. É a partir desse documento que nós traçamos o nosso trabalho no nosso atendimento de sala de recursos e itinerância. E ele também pode dar suporte para auxiliar vocês a conhecerem quem é esse aluno de educação especial. Eu penso que, a partir desse momento, a gente pode tomar novas posturas em relação a algumas coisas. O que ficou para trás, eu não tive acesso ao anexo 1, nunca tive acesso a essas informações, isso ficou para trás. Então, eu acho que agora a gente pode considerar que nós vamos viver uma nova era em relação à educação especial, com base nas tecnologias que nós estamos trabalhando agora, tudo que a gente tem aprendido, né, o que nós estamos sempre renovando agora, os nossos conhecimentos, as ferramentas, isso vai trazer suporte para que a gente tenha, de fato, acesso aos materiais que até então nós tínhamos que ter dialogado, utilizado entre a educação especial e o ensino regular. Tá? Então, vamos pensar que agora nós vamos desenhar uma nova educação especial dentro da nossa diretoria. Tá? E isso vai acontecer com o trabalho de todos. Tá? Pode passar, André. André, pode passar. Não, volta lá, volta lá. É que para mim está demorando aqui. Apoio e parceria de trabalho entre o professor auxiliar e o professor da classe regular. Em relação à atuação como apoio ao professor da classe regular, eu trouxe novamente para reforçar a atuação do professor especializado, né, oferecer apoio técnico pedagógico ao professor da classe do ensino regular, indicando os recursos pedagógicos e de acessibilidade, bem como estratégias metodológicas. Aqui a gente tem uma situação que muitas vezes causa bastante confusão, que é o seguinte: o professor auxiliar, ele não trata do componente curricular, porque ele não é formado na aula que está sendo trabalhada naquele momento. E mesmo se for, aquilo não foi atribuído a ele. Então, naquele momento, como professor auxiliar dentro da sua sala de aula, ele está ali para dar suporte pedagógico, apoio pedagógico especializado, auxiliar você em relação às adaptações e a execução do aluno em relação à atividade que você está propondo para a sala. É essa a função. Tratamento de componente curricular, atividades e tudo aquilo que gira em torno do que está sendo tratado por você, professor da sala regular, é seu. É produção sua, tá? Porque você, naquele momento, é a pessoa que está habilitada para tratar da atividade, conhece as habilidades que precisam ser trabalhadas nas atividades. Esse é o seu material. O professor auxiliar, ele vai te dar apoio especializado, tá? Pode passar, André. Ok. Chegamos ao nosso estudo de caso. Esse jovem foi meu aluno no ano passado, na sala de recursos, e eu quero trazer algumas informações antes para vocês. Iniciamos o ano com esse aluno seguinte: ele não produzia absolutamente nada dentro da sala de aula. O professor virava para escrever a data na lousa, ele, saía da sala. Era o rolezeiro da escola. Não era um aluno, assim, indisciplinado, que peitava o professor, que criava confusão dentro da escola. Não, não era isso. É um aluno bem educado, tranquilo. Mas ele não ficava dentro da sala de aula de jeito nenhum. Por quê? Porque até então, ele não conseguia ver funcionalidade em tudo aquilo que estava acontecendo dentro da sala de aula. E isso não é culpa de ninguém, tá? Qual foi a minha primeira ação como professora da sala de recursos em relação a esse menino?
ligar para a família. Liguei para a mãe, chamei ela até a escola, fiz uma parte da documentação que tem que fazer junto com os pais e aproveitei e conversei com ela, apresentei o trabalho da sala de recursos, tudo aquilo que podia ser e qual é o CID que consta no laudo do aluno. Mas é mais importante ainda que a gente não se apegue a isso. Parece contraditório, né? Mas é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado para não ficar tão atrelado em relação à deficiência do aluno. Quando a gente sabe que ele é deficiente intelectual, a gente sabe que tem um déficit cognitivo ali, que existem certas limitações. Ok, é importante saber disso. Mas também a gente precisa saber quais são as potencialidades e as habilidades que nós precisamos trabalhar com esse aluno para que ele consiga transpor essa barreira que ele tem, tá? Então, por isso que é importante a gente saber, mas não se apegar ao CID do aluno. Então, vamos lá, ó. Funcionamento cognitivo. Esse daqui é um relatório meu, tá? Um relatório de fim de ano. Mas ele dá um bom cenário em relação a quem é esse aluno, tá? O aluno compreende, aí chegou um ponto do ano, né, isso foi em meados de junho, né, que ele já estava assim, nesse ponto aqui, tá? O aluno compreende e executa comandos simples, nos comandos complexos são necessárias maiores explicações, porém o aluno consegue executar. Então, se ele tem um apoio ali, quando há situações mais complexas, ele consegue executar. Solicita ajuda, participa de jogos e compreende regras simples. Durante a execução das atividades extensas, ou que exijam maior tempo de dedicação, necessita de pequenos intervalos para descanso, porque ele apresenta fadiga mental. Geralmente sai para tomar água, ir ao banheiro ou dar uma volta. O que acontecia na sala de recursos com esse aluno? Quando ele tinha um momento muito extenso de atividade, ele sentava, né, a gente estava ali do lado, eu falava, agora vamos fazer isso aqui, vamos trabalhar isso aqui. Quando isso se estendia e exigia demais, ele apresentava essa fadiga mental, em que ele levantava assim e ele falava, olha, eu não estou conseguindo mais. E realmente eu via que ele não estava conseguindo produzir mais por conta desse cansaço mental. Então, ou ele parava ali e descansava um pouco, ou ele saía para tomar uma água e ir ao banheiro, e aí ele voltava para a sala. Então, ele precisava desses pequenos intervalos. Dentro da sala regular, ficar liberando o aluno para sair toda hora, eu sei que isso é impossível. Não é possível ser realizado isso. Então, entra nas questões dos pequenos combinados. Cansou? Já tá difícil? Dá uma paradinha, relaxa, né? Retomou? Volta para a atividade, porque eu não posso ficar liberando você para sair toda hora, tá? Pode passar, André. Aspectos motores, né? Ele não tinha um problema motor, a deficiência intelectual dele não fazia com que ele tivesse um comprometimento motor, né? Ele não tinha nada disso. Então, ó, pega no lápis corretamente, apresentou o significado avanço da coordenação do movimento para o traçado de letras cursivas, né? Ele tinha uma dificuldade para fazer os traçados, mas aí isso foi sendo trabalhado. Linguagem oral. O aluno se expressa com plena compreensão de sua fala, sem necessidade de intermédio em alguns momentos. Em alguns momentos esquece o que ia falar. Ele fala que é uma beleza, né? Conversa super bem. Mas, quando exigia que ele traçasse uma linha de raciocínio de algo mais aprofundado, ele até começava, mas chegava em algum momento que ele se perdia ali e esquecia o que ele estava falando, tá? Na linguagem escrita, ele apresentava características alfabéticas, compreende o sistema de ensino com observâncias das convenções ortográficas da escrita, porém, por vezes, no decorrer da escrita de uma palavra, esquece as letras para a formação de sílaba. Em questão de escrita, como que esse aluno estava? Ele estava escrevendo palavras simples e iniciando a construção de frases. Então, quando as meninas apresentarem as atividades delas, vocês vão perceber... Não vou contar agora. Deixa pra gente contar na hora da atividade. Ele não construía textos, tá? A gente estava trabalhando frases com ele, tá? Mas depois a gente conversa mais sobre isso. Pode passar, André.
Raciocínio lógico matemático. Eu acho que quando a gente tem um aluno com deficiência intelectual, ou qualquer que seja o déficit cognitivo ali, eu acho que esse é o nosso maior desafio em relação à educação, a trabalhar esses alunos de educação especial. Porque o raciocínio lógico, ele exige uma abstração que é muito difícil para eles. Tá? Então, ele estava num ponto em que ele numerava os numerais até 50 e fazia a relação numeral-quantidade, mas algumas vezes ele esquecia. Tá? Ele realizava operações matemáticas apenas de adição, com auxílio do material dourado. Então, ele tinha que ter um material de apoio ali para ele realizar as contas matemáticas de adição. Tá? E aí, essa é a avaliação, né, que geralmente a gente faz na sala de recursos na itinerância, né, que era por meio da avaliação diária. Então, quando eu fazia uma atividade com ele, eu anotava atrás da atividade como que tinha sido o desempenho dele, para eu ter uma ideia e ver se ele estava crescendo, se desenvolvendo, se estava regredindo, quais eram as atividades que estavam dando certo ou não. Durante a realização das atividades e avaliação diagnóstica, nós temos avaliação diagnóstica dentro das salas de recursos, né? E elas são realizadas no início do ano, em fevereiro e em novembro, tá? O que eu estou trazendo para vocês é uma realidade de sala de recursos. Por quê? Para vocês conhecerem um pouco como que funciona esse trabalho, o que a gente faz, o que nós levantamos dentro da sala de recursos, tá? Quando eu exemplifico isso, não é que eu estou trazendo para que vocês façam exatamente da mesma forma da sala de aula com 42, 45 alunos. Isso não é possível, né? Então, por isso que eu estou apresentando o trabalho da sala de recursos e tudo aquilo que vocês podem se valer como suporte e orientação para que vocês consigam desenvolver um trabalho dentro daquilo que é possível, né, na sala regular. Tá joia? Vamos lá. Meninas, vai abrir para pergunta agora, nesse momento, ou não? Pode abrir se você quiser, Suzana. Você finalizou, né, a sua fala agora. Essa parte antes da adaptação, né? Isso. Então, se tiver algum professor que queira, aqui no chat, tá tudo tranquilo, por enquanto. Só a Neide que comentou que a fala da Suzana está muito baixa. Neide, se você estiver no celular, fica bem baixinho mesmo, viu? Pode ser interessante você ter um fone de ouvido, se for o caso. Só que ela escreveu agora só, tá, Suzana? Não foi antes. Tá no chat? Porque para mim... ele tá... Olha só, o bonito não tá nem andando aqui. Eita. Isso, Silvana. No celular precisa acionar o Viva Voz. Tem um botãozinho de Viva Voz. Às vezes a gente fica com medo de acionar ele, porque parece que tá ligando o microfone. Mas não é o Viva Voz do celular, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta diretamente para a Suzana, por enquanto? Ou podemos já passar para a apresentação das adaptações? A Luciana abriu o microfone. Pode falar, Luciana. Suzana, peraí, deixa eu abrir minha câmera. Bom dia, Luciana. Bom dia, Suzana. Eu sou professora auxiliar do Samuel. Uhum. O Samuel, ele tem muita dificuldade na matemática. Como que eu faço a adaptação curricular com ele? Ele está no 9º ano. Eu estou fazendo bem simplificado, mas mesmo assim eu vejo que ele apresenta dificuldade com a mãe. É questão da abstração, né, Luciana? E em se tratando de autismo, eles têm toda uma tratativa ali, toda uma rotina que eles mesmos criam, né? A gente precisa saber como que está essa questão de rotina dele dentro da casa. Em que momento que a mãe está realizando essa atividade, se ela colocou isso num lugar específico, se ele se sente confortável nesse lugar para realizar a atividade. Tem todo um aparato antes
dele começar a fazer atividade, né? Em relação à mãe, ela é muito preocupada com a educação do Samuel, ela é muito parceira da escola, tanto a mãe quanto o pai, ela está realizando todas as atividades com ele, mas eu falo assim, em relação ao conteúdo curricular, que o nono ano esteja aprendendo, eu tenho que fazer adaptação em si da atividade? Isso nós vamos colocar agora, então, Luciana. O próximo passo aí é a gente mostrar a adaptação, né? E aí os professores da sala regular e você também vai ver como que isso acontece, né? Que a Nilce e a Cláudia, né, são professores de língua portuguesa, né? São as PCNPs de língua portuguesa, ensino fundamental e médio. E aí nós vamos apresentar a atividade que elas fizeram. E aí, a partir disso, você vai ter uma ideia. Mas depois, Luciana, a gente pode marcar para conversar especificamente do Samuel, tá? Tudo bem. A educação especial, vou colocar aqui aos professores o seguinte, a educação especial, no fim das contas, eu tenho conversado tanto nas escolas quanto com os professores, porque a gente acaba tendo um atendimento personalizado, digamos assim, porque cada caso é muito específico. Então, eu, como professora de educação especial, como PCNP de educação especial, tenho que tratar caso a caso dentro da diretoria, para que a gente possa traçar essas atividades e essas metodologias, para que a gente consiga que o aluno desenvolva a atividade, seja em casa ou na escola, né? Suzana? Sim. A Tatiane, aqui no chat, diz que as escolas possuem alunos com laudos e que não possuem professor auxiliar. Precisamos de orientação para o professor regular da sala. Isso, Tatiane. Né? Recentemente, segunda-feira foi encaminhado um e-mail para as escolas, porque nós estamos fazendo justamente esse levantamento sobre, aí não é só em questão de professor auxiliar, quais são os alunos da nossa diretoria que são alunos público-alvo da educação especial e que não estão recebendo o atendimento educacional especializado. Porque, nesse momento, esses alunos poderiam estar se valendo das salas de recursos e da itinerância. Então, nós estamos fazendo um levantamento e, posterior, nós vamos verificar por que esses alunos não estão fazendo uso desse serviço que o Estado oferece, tá? Suzana, acredito que pode ser um bom momento para você reforçar que esse questionário deve ser preenchido pelo GOI, né? É isso? Isso. Nós encaminhamos segunda-feira, sexta-feira tivemos a reunião com os coordenadores e demos as orientações, e na segunda-feira, por e-mail, foi encaminhado às escolas um formulário que deve ser preenchido pelo GOI, com o laudo médico do aluno em mãos, porque a partir disso, a gente consegue traçar um perfil de cada aluno, dentro de cada escola, saber se ele está recebendo o atendimento especializado ou não, tá? Então, nós temos aí bastante trabalho para conseguir trazer um atendimento de qualidade e, logicamente, um suporte para os professores de educação especial, para os professores do ensino regular e para a escola no geral, tá? Muito bem. A Carla diz o seguinte, você já me disse que os alunos sem laudo não são considerados de educação especial. Então, que atividades devemos enviar? Olha, dizer que alunos sem laudo não são considerados de educação especial, eu não posso afirmar isso. Eu acredito que eu nunca tenha afirmado isso. O que eu digo é o seguinte, se o aluno apresenta uma deficiência, ele tem laudo. Isso é fato. Se não tem, a gente tem situações em que a família também tem uma resistência em aceitar o aluno, em aceitar o filho ali como deficiente dentro da família. Aí entra toda aquela tratativa, aquela conversa que a gente precisa ter, de convencimento à família de que levar ao médico, levar ao neurologista ou psicólogo, quem quer que seja que vai expedir esse laudo, é algo que vai trazer benefício ao aluno. Então, esse também é um trabalho que tem que ser feito com as famílias. Se não tem laudo, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, nós não somos médicos. Quem expede laudo é médico. Então, nós como professores, atuantes dentro da educação, a gente não pode dizer se fulano ou ciclano
é deficiente ou não. Então, não tem como eu falar que o aluno, eu vou encaminhar a atividade adaptada para ele, se eu não tenho um parecer médico em relação a isso. Eu não posso dizer. O máximo que eu posso fazer dentro do meu relatório pedagógico é levantar hipótese a respeito do comportamento e das ações em relação ao pedagógico e solicitar avaliação médica, mas jamais indicar que o aluno tem uma deficiência ou não, tá? Olha lá, o Emerson colocou uma observação ali, coitado, que ele tá sem microfone. Uhum. Eu ia comentar, mas a Débora abriu o microfone dela, achei que ela fosse falar. É o seguinte, Vai lá, Débora. a Carla, na parte de cima, ela falou sobre o relatório. Esses professores auxiliares precisam enviar relatório de trabalho? A Carla é professora auxiliar? É da educação especial? Não, né? Não lembro de Carla no grupo. Os professores, nós temos aí, desde o início das atividades da suspensão das aulas presenciais, nós temos um roteiro de estudos de educação especial que precisa ser preenchido pelos professores, tá? Isso daí já foi passado aos coordenadores já faz tempo, e a gente está sempre retomando em relação a isso. E relatórios também precisam ser feitos, tá? A Carla diz que é PC. O Emerson diz que... Peraí, Carla, que escola que você é? Para a gente poder te dar um suporte aí, porque pelo jeito tá precisando. Teófilo. Estou anotando aqui, tá, Carla? Vamos conversar. E as discussões aqui continuam, as perguntas aqui continuam, mas eu acredito que a gente precise... Suzana, se você quiser ir respondendo aqui pelo chat, o que você acha que você consegue, vai escrevendo, ou para ir dando uma devolutiva para eles, para as meninas poderem fazer a apresentação delas também. Deixa eu só falar rapidamente, Rê, aqui para a Alice. Ela falou assim, que eu falei sobre DI, até aqui tudo bem, mas como fica DV, não é DS, tá, Alice? É DA, né, tá? Deficiência auditiva, não é deficiência surdo, tá? Hoje nós estamos fazendo um estudo de casos de deficiência intelectual, não significa que nós vamos tratar das outras deficiências, tá? Vamos uma área por vez, tá bom? Ok. Então, vamos lá. O Emerson andou contribuindo aqui também. Seria interessante que as pessoas conseguissem observar. Sim, tem o comentário da professora Elis, que sempre fez relatórios, desde 2016. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui, Rê, que é o seguinte, Pois não? Inclusive, na segunda-feira, nós encaminhamos novamente meu e-mail, tá? Vou colocar aqui no chat, que é para agendar videoconferência com as escolas, para que a gente faça os atendimentos na escola por conta do perfil do aluno, auxiliar os professores de educação especial, auxiliar os professores de sala regular. Então, eu tenho feito as videoconferências nas escolas e atendido caso a caso nas escolas, tá? Então, os professores, os coordenadores que estão ali, isso já tem sido falado há bastante tempo, tá? Os coordenadores, os agendamentos das videoconferências, tá? Muito bem. Tem alguém perguntando dos microfones. A Sônia, não foi só a Sônia, tem mais gente que está incomodado com o latido de cachorro. Mas nós estamos com todos os microfones fechados. Eu não sei se é de alguém de nós aqui, só eu, a Débora, a Suzana, que estamos com o microfone aberto. Aqui não tem cachorro latindo. Então, eu não sei da onde está saindo esse cachorro aí latindo, enfim. Eu tô com reforma, mas quando começa a bateção aqui, eu desligo, tá, gente? Então, pessoal, aqui pelo Meet, a gente não consegue fechar o microfone de todo mundo de uma vez só, ok? Eu só consigo observar se tem microfone aberto ou fechado.
Mas, enfim, estamos com todos, parece que parou, ó, agora. Parou, né? Muito bem. Vamos seguir? Suzana, é isso, minha linda? É isso. Por enquanto, André, você isso. vai contribuindo, né, conforme forem as apresentações forem acontecendo. Isso. E a gente... a Juliana disse que parou, e a Sônia também. Gente, reafirmando aqui que que o chat está aberto para as dúvidas e para as contribuições de vocês. Então, podem ir colocando. Agora, a gente tem meia hora, né, de ATPC, então nós vamos aproveitar esse tempo para ouvir e ver a adaptação, as adaptações, ok? Vamos lá, gente. André, acho que é o... Isso, aí agora aqui nós temos atividade adaptada com apoio do professor especializado, né? Pode deixar meu microfone aqui. Então, bom dia a todos, né? E estamos em mais um ATPC, hoje com a participação da PCNP Suzana, e agora eu vou apresentar a vocês uma adaptação da primeira série do ensino médio, pensando neste aluno, né? A Suzana já apresentou o caso do aluno, e como nós, né, escolhemos a atividade e a série. No primeiro momento, eu pensei em fazer adaptação com a segunda série do ensino médio. Só que aí, conforme conversei com a Suzana, ela colocou o seguinte: é um aluno que este ano está na primeira série do ensino médio, então nós podemos fazer adaptação da primeira série. Por que eu estou destacando isso a vocês? Porque independente da deficiência do aluno, é possível fazer a adaptação, né? Então, no primeiro momento, eu iria fazer da segunda série, mas aí, conversando com a PCNP, peguei as atividades trabalhadas no caderno do segundo bimestre do Aprender Sempre, e aí foi onde eu fiz a adaptação. Quais as habilidades que eu contemplei? Posicionar-se criticamente sobre informações e dados pesquisados, reconhecer, acompanhar e discutir sobre o papel da mídia na elaboração e divulgação de informações e imagens. Pode passar, por favor. As adaptações curriculares utilizadas nessa sequência. O que está sendo contemplado? No decorrer da apresentação, vocês irão ver que eu criei possibilidades de interação online com o aluno, utilizei caixa alta, né, que são aquelas letras maiúsculas o tempo todo, pensando que é um aluno que é alfabético, mas ainda encontra no processo de alfabetização. Deixei um espaçamento entre as linhas, pensando em relação para que ele pudesse responder às atividades. Utilizei áudio, deixei um espaçamento maior entre as comandas e a atividade, e ofereci questões de múltipla escolha, pensando no que a Suzana colocou para nós a respeito do aluno, né? Porque ele precisa de comandos simples, e quando realizados os comandos mais complexos, ele precisa de maiores explicações para compreender o que está sendo pedido. Pode passar, por favor. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. O primeiro momento aí, quem conta um ponto, aumenta um conto, né? Que é a primeira atividade lá do caderno da primeira série do ensino médio. Neste momento aí, seria uma sensibilização, pensando em relacionar as imagens. Porque como nós temos um aluno de inclusão, né, que ele é DI,
o visual, deixando o mais concreto possível, irá facilitar a compreensão desse aluno a respeito das habilidades. Então, o que ele pode, o que você observa nas imagens abaixo? Então, no primeiro momento, fazer com que esse aluno ele fale um pouquinho, né, pensando que é um aluno que ele consegue se expressar, conforme o relatório apresentado pela Suzana, e aí ele irá falar um pouquinho o que ele está vendo nessas imagens. Deixar com que ele fale, para que ele possa sentir o quê? Ele possa sentir um aluno acolhido, né? E que ele possa expressar aquilo que ele está entendendo em relação à atividade. Como nós estamos explorando uma atividade pensando nas ferramentas digitais, eu não coloquei aqui estabelecer o vínculo, até mesmo porque eu não conheço o aluno, então eu pensei numa atividade para ser adaptada com um aluno que eu conheço a partir de um relatório apresentado pela PCNP. Pode passar, por favor. E aí, segundo momento aí com a atividade, ele iria circular os meios de comunicação mais utilizados pelas pessoas hoje em dia. Então, mais uma vez, aí a exploração das imagens para a compreensão desse aluno, e aí onde ele apenas teria que circular. Então, pensando hoje, atualmente, quais os meios de comunicação que nós utilizamos com maior frequência? E o segundo, né? As notícias demoram para serem veiculadas? Isso é bom ou ruim? E por quê? As linhas aí é para que ele possa escrever de uma forma breve, porque é um aluno que, de acordo com o relatório, ele consegue escrever frases simples. Tudo bem até aqui? Estão compreendendo? Posso continuar? Pode passar. Aí, uma terceira atividade, o aluno irá relacionar as imagens com os enunciados das questões. Então, vamos lá. Quais as consequências que uma notícia falsa ou fake news pode causar em uma pessoa? E aí é onde, né, eu estou utilizando múltipla escolha. Ele fará a relação das imagens com o enunciado e depois com as opções para que ele possa estar assinalando. E mais uma vez aí na questão número 4, onde ele responderia de uma forma breve, por isso a utilização de 2 linhas apenas, né? Onde ele responderia: podemos falar tudo o que ouvimos? Explique. Então, pensando nas fake news, pensando nas notícias, essas notícias que muitas vezes são veiculadas de forma rápida, né? Nós podemos falar tudo o que pensamos sem antes checar de onde vêm essas informações? Pode passar, por favor. Nilceia, posso fazer uma observação só a respeito da atividade ali? Sim, rapidinho. Fica à vontade. Volta lá, Andréa. Para esse aluno, vocês podem observar, quando a gente fala assim, olha, é preciso ter uma imagem de apoio. Olha lá, a Nilceia colocou 2 imagens de apoio que fazem relação direta com a pergunta, né, Nilceia? Sim. Tá, então, essa é uma imagem de apoio para a questão em si. E até a questão das imagens, elas foram pensadas da seguinte forma, né? Como a pergunta fala sobre a fake news, então qual que é o sentimento? O que nós podemos causar nessa pessoa? E aí nós temos pessoas que estão felizes e, por outro lado, uma pessoa triste. Então, ele irá relacionar a imagem, né, ao enunciado e a questão que está sendo pedido na questão aí, ao lado. Pode passar. Aí nós temos 2 imagens, onde o aluno irá fazer a relação entre a imagem 1 e a imagem 2. Então, na imagem 1, nós temos aí a Mafalda, né?
E, às vezes, temos que fingir que não vimos nem ouvimos certas coisas, para não acabar falando besteira. E, do outro lado, nós temos aí os macaquinhos, né, que são utilizados constantemente aí quando existe uma conversa de WhatsApp. Então, o aluno irá fazer a relação entre essas duas imagens, escrever de uma forma breve, com uma frase simples, o que ele consegue enxergar. Pode passar, por favor. Aqui, ó, voltando lá na sequência de atividade da primeira série do ensino médio, nós temos um conto. E o que eu fiz aqui? Eu gravei o conto, eu vou passar para vocês ouvirem, e a comanda foi a seguinte: agora você irá ouvir o áudio do poema. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Dizia minha avó, quando ouvia de nós qualquer coscovilhice. Eu não compreendia o que minha avó dizia. Algum tempo passou e a vivência mostrou o seu significado. Eu, inocente, pensava que na história contada alguém um detalhe inventava e ninguém com isso ganhava. Depois, rápido aprendi que pleitos por aqui se vencem aumentando um ponto, que depois vira um conto. A coscovilhice modernizou, em fake news se transformou. O conto virou dinheiro e o ponto virou bordão. Se minha avó viva estivesse, eu logo explicaria que um conto não é uma história e o ponto não é uma mentira. Como foi colocado lá no início, explorar a questão do áudio é importante, principalmente pensando neste aluno que ele é DI, né? Por isso da gravação aí do poema. E aí ele pode ouvir esse poema quantas vezes necessário, e aí ele irá fazer a relação, né? Após ouvir o poema, escreva o que compreendeu do título. Então, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, o que vocês observam? Que desde a primeira atividade, né, que era uma atividade de sensibilização com as imagens, depois passando para fake news, agora já passou para o poema. E aí ele faz essa relação, né, do título do poema com o áudio que ele está ouvindo na gravação. Pode passar, por favor. E aqui, ó, lá no caderno da primeira série do ensino médio, são os dois textos que são apresentados lado a lado, e um é uma conversa do WhatsApp, e o texto 2 é o poema Quem Conta um Ponto, Aumenta um Conto, né? Por que eu não peguei essa conversa de WhatsApp e esse poema e coloquei em caixa alta porque facilitaria a compreensão do aluno? Porque eu pensei no seguinte: o aluno, ele tem o caderno, ele recebeu o caderno. Então, nós temos que explorar também, nós temos que utilizar o material que nós temos. Então, falar que a todo momento o professor precisa reescrever as atividades, muitas vezes é desconsiderar que o professor, ele tem muitas aulas para preparar. E o material que ele tem em mãos é esse material. Então, em alguns momentos, né, fazer uso do material que tem em mãos é mais fácil, porque nós não temos tanto tempo assim para preparar as atividades, né? E esse aluno, não foi falado que ele não compreende, a escrita, né, com letras maiúsculas e minúsculas. Foi falado que ele está em processo de alfabetização e ele já é um aluno alfabético. Pode passar, por favor. E aí, o restante, né, que eu dividi em 2 slides, porque não cabiam, e aí
ampliando e enriquecendo as ideias, leia o diálogo e o poema para continuar o debate e realizar as atividades. Pode passar. Dando continuidade, lá no caderno do aluno, ele apresentava mais do que uma atividade nesse ponto. Mas o que eu priorizei? Eu peguei apenas as rimas. Lembrando que eu já trabalhei o áudio, né? O aluno ouviu o áudio do poema e ele pode ouvir quantas vezes for necessário, porque o professor pode estar oferecendo esse áudio a ele. E aí eu retomei as rimas. O conceito de rima, conforme está lá no caderno do aluno, e aí a comanda é a seguinte: circule as rimas do poema e depois escolha uma cor para pintar cada combinação, né? Eu deixei livre aqui para que ele pudesse escolher a cor, porque muitas vezes ele tem preferência de cor, mas o professor também pode determinar qual a cor, né, o aluno irá pintar, no caso aí, as combinações de acordo com a rima. Pode passar, por favor. Em seguida, eu voltei lá no texto do WhatsApp, né, e elaborei algumas questões bem simples, né, e fáceis para que o aluno possa também, né, realizar essa atividade e compreender. Então, ele irá fazer a leitura do texto e responder as questões. Que texto é esse? É claro que esse aluno, ele vai falar, né? É uma conversa de WhatsApp. Qual o público-alvo? Se nós ampliarmos um pouquinho aqui, ó, a tela, nós veremos que é o grupo da sala. Primeiro, C, é nós. Então, esse é o grupo da sala, né? Onde o texto é veiculado? Ele também vai conseguir falar que ele é um texto que circula nas redes sociais, né? E o que representam as imagens. E aí, as imagens, ele vai falar cada uma das imagens que está sendo apresentada aí nessa conversa, né? Os dois olhinhos aí, o joinha, né, para baixo, negativo, uma carinha ali meio triste, e uma outra pensando, a outra de espanto, e ele conseguirá fazer a relação. Tudo bem? Alguma pergunta? Pode passar, por favor, André. E aí, finalizando essa sequência de atividade, eu propus a esse aluno uma atividade, né? Então, ele irá produzir um áudio respondendo à pergunta: durante a pandemia do novo coronavírus, como as pessoas têm enfrentado o isolamento social? Em seguida, publique no grupo de WhatsApp da turma. Para realizar essa atividade, você poderá trocar ideias com o colega, né, pensando no distanciamento social de uma forma online, conversar com o familiar, assistir reportagens sobre o tema e ler uma notícia com auxílio, né, porque ele pode não conseguir ler a notícia, né, pensando naquilo que a Suzana nos disse, que quando é algo que necessita de maior compreensão, ele precisa de auxílio para executar. E aí eu dei duas opções: ou ele pode fazer utilizando o aplicativo de WhatsApp, né, ou baixar o gravador de voz, coloquei até o link, e ele pode estar treinando aí antes de enviar para o grupo da turma. Se nós formos analisar a sequência de atividades aí adaptada, nós partimos, né, das habilidades, né, na hora, escolher a turma, escolher as habilidades, aí depois uma atividade de sensibilização, a questão da problematização, né, da sistematização disso, e nós chegamos ao final com algo prático para a avaliação. É claro que o professor da turma, ele deverá o quê? Ele deverá pensar em todo o caminhar do aluno, né? O que ele foi desenvolvendo, todo o processo, até ele conseguir chegar aqui.
é interessante nós colocarmos também que é um aluno que ele pode, enquanto os outros alunos levariam aí pouco tempo na realização dessa atividade, como esse aluno, ora, ele cansa, um tempo maior para ele realizar a atividade seria necessário. Alguma pergunta? Algum comentário? Acho que tem alguém com a mãozinha levantada aí. Muito bem, gente. Suzana, muito bem, Suzana. Eu acho que pode ser interessante você fazer você teve acesso aqui, né, ao chat. Deixa eu colocar, vamos finalizar aqui só alguma coisa em relação ao material da Nilceia e o apoio da educação especial. Vocês percebem que eu, como professora de educação especial, em momento algum, interferi em questão de conteúdo com a Nilceia, porque ela é a professora de língua portuguesa do ensino médio. No caso aqui, ela foi a professora desse aluno, tá? Nessa situação aqui que a gente colocou. Eu entrei com a Nilceia em relação às questões de adaptação, né? Vamos à caixa alta, vamos espaçar, porque o aluno precisa ter um espaçamento ali para conseguir visualizar melhor a atividade, né? Vamos utilizar áudio, não tem como ainda solicitar que ele faça um texto, porque ele ainda está construindo frase, a resposta que você precisa esperar dele é em relação à frase, não a texto, e por aí vai, todas aquelas adaptações ali que ela colocou de início para vocês, tá? A gente tem aqui no chat colocando que... Cadê? Deixa eu puxar aqui. Olha, a Juliana coloca assim, ó, entendi, mas na prática do dia a dia, como fazer isso? Eu prefiro fazer, pensando também que para criar uma adaptação dessa demora. O professor manda e eu faço as alterações como auxiliar dele. Juliana, se você está fazendo adaptação, se o professor entrega a atividade, o conteúdo do componente curricular para você e você faz a adaptação de acesso, você está fazendo o seu trabalho como professor auxiliar e o professor da sala de recursos está dando a aula dele. Tá certo. É isso mesmo que a gente espera, que a gente tem dentro das legislações e das indicações que a gente tem da Secretaria da Educação. Suzana. A função de cada um é essa. O professor do componente... Só um minutinho, isso aí. O professor do componente curricular, ele trata da disciplina. O professor especializado, ele trata da adaptação. Oi, Nilceia. Só ressaltando que quando o professor, né, o especialista, ele pensa na questão das habilidades, da adaptação da atividade, é necessário que ele planeje essa atividade antes, né, e troque com o professor auxiliar para que algumas ideias, né, para como melhor oferecer essa atividade para o aluno. Então, é interessante que antes de aplicar essa atividade, os dois tenham um elo aí de comunicação para que eles possam estar subsidiando o trabalho com esse aluno, né? E a Michele, ela colocou aí, né, qual o tempo estipulado da atividade, quantidade de aulas correspondentes. Eu procurei não colocar, Michele, devido ao fato de eu não conhecer o aluno, não tive contato com esse aluno para preparar essa atividade. Então, eu, enquanto especialista, eu não consigo medir até que ponto o aluno consegue realizar e quanto tempo ele irá ser preciso, né, para ele realizar a atividade. Mas aí, com vocês que estão em contato direto com o aluno, eu acredito que seja mais fácil, né, quantificar aí a questão do número de aulas. E lembrando que nós temos, sim, essa autorização e essa possibilidade em termos de temporalidade para esse aluno, tá? Isso é permitido e isso é possível, estender esse tempo de atividade de execução. A Cibele colocou aqui no chat que cada aluno tem um grau de dificuldade. É verdade, Cibele. Mas o aluno sozinho, hoje não sei, alguém pegou a apresentação, hoje não sei se conseguiria fazer essa atividade. No caso deste aluno, Cibele,
como lá no início do ano de 2019, eu fiz todo um trabalho com a família, de trazê-la para a escola, de colocar a importância de estudar, de acompanhar esse aluno dentro da escola, hoje eu sei que a família consegue dar apoio para esse menino. Eu sei que nós temos casos dentro da diretoria que realmente não tem apoio, tem os desconectados. Nós temos alunos de educação especial que são conectados, recebo vídeos dos alunos que recebem as atividades por meio de drive e que realizam suas atividades no computador. Temos também os desconectados, temos as famílias que realmente não dão apoio, e não é porque, às vezes, não só porque a família não quer, a gente tem aluno que mora com a avó, e essa avó não é alfabetizada, então fica difícil mesmo para ela dar um apoio, tá? E aí a gente retoma aquela situação que, quando retornarmos às atividades presenciais, teremos aí, então, as tratativas em relação ao reforço, e esses alunos entrarão. Por isso também a gente está fazendo esse levantamento, para saber, em geral, qual é o panorama que a gente tem na nossa diretoria, tá? O que nós precisamos fazer é oferecer. Todo mundo precisa de uma oportunidade na vida, e o que nós temos como profissionais é oferecer a esses alunos a oportunidade. Aí o que cada família vai fazer com ela, aí já não cabe a nós, né? Ah, Juliana, você é professora de qual, de que componente curricular? É professora de educação especial? Aqui, ó, a Elise, enquanto a Juliana responde lá, ó, Elise, é exatamente isso que eu faço. Gente, acabou o nosso tempo? O professor Acabou. me manda as atividades, gente do céu. Eu faço as adaptações necessárias e devolvo ao professor. Só depois o professor passa para o aluno. Isso. Meus queridos, nosso tempo acabou. Gente, muito doido, né? Mas a Cláudia ainda vai continuar a apresentação dela na próxima semana. E daí nós continuamos, então, aí vocês já vêm com suas dúvidas, com suas, né, segura aí, né? Segurem aí suas dúvidas. A outra coisa, o chat, ele fica também gravado, ele fica salvo num PDF. Então, nós temos acesso depois a ele, ok? Para a gente continuar tirando essas dúvidas. Então, na próxima TPC, de repente, a gente já consegue ter algumas respostas para vocês. Cláudia, você está com o microfone aberto? Você gostaria de falar alguma coisa? Não, Rê, você já falou tudo. Semana que vem eu apresento do ensino fundamental, e nós continuamos a discussão, né? Certo, então, gente, André, quer fazer as honras finais? Gostaria de agradecer a participação de todos e a paciência, parabenizar o pessoal dos PCNPs que trabalharam bastante, né, com um conjunto de ações para culminar nessas adaptações. E parabéns novamente aos coordenadores, professores que têm trabalhado muito nas escolas nesse período de aulas não presenciais. Muito obrigado e bom restante de semana a todos. Débora? Bem, parabenizo a todos, tá? Pelo bom trabalho que a gente tem visto por aí. E que vocês continuem. Parabéns para a Cláudia, para a Nilce e para toda a equipe aí. Beijo a todos. Cláudia, você já está com o microfone aberto? Quer dar um tchau? Agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estarmos juntos, e até a semana que vem, se Deus quiser. Nilceia? Eu gostaria de agradecer, né, lembrando que a sequência de atividades, ela estará disponível lá no blog, né, do Supernúcleo, inclusive a sequência de atividades conforme veio para o aluno lá no Aprender Sempre, tá? Espero que vocês tenham compreendido, e se tiver mais alguma dúvida que queiram esclarecer, né, no próximo ATPC damos prosseguimento.
Muito obrigado e até a semana que vem. Suzana. Tá fechado. Gente, é isso. Olha, eu sei que a gente tinha muito mais coisas para conversar.